Olá, tudo bom? Nós já falamos um pouquinho sobre leitura e entendemos que a leitura para a construção de trabalhos científicos é bem diferente, justamente porque ela requer análise e também depois uma síntese. Analisar é mais do que compreender e aplicar. Seria dividir o tema no maior número possível de partes, determinar a relação entre essas partes e entender a sua organização. Então você pode estar se perguntando assim, mas como assim o texto tem partes? Não necessariamente ele vai estar subdividido em alguns capítulos, subcapítulos, títulos, subtítulos. Mas mesmo que seja um texto corrido, como a gente tem o hábito de falar, você vai perceber que existem algumas características de parágrafo para parágrafo, alguma coisa de diferente está sendo dito ali. Então você tem que perceber que tipo de texto você está lendo, se é um artigo, se é um livro, se é um texto informativo, de jornal, os objetivos do texto. Né? Vai ter algum lugar específico que vai ser mais possível perceber os objetivos do texto. Tem uma hora que o autor ele contextualiza o tema. Antes de entrar no tema, ele faz um contexto, seja um contexto histórico, seja um contexto social. Ele também explica a metodologia que foi utilizada. Tem também a ideia central, que seria o que você precisa absorver de mais importante. Tem alguns momentos do texto que parece que o autor disse tudo que ele tinha que dizer e ele fecha. Você já percebeu isso? Ele vai fazendo pequenas sínteses. Ou então, talvez ele faz uma grande síntese ao final. Tem exemplos, tem resultados de pesquisa. Se por acaso esse autor traz uma pesquisa que foi realizada em campo, talvez ele vai trazer alguns resultados. E tem outras tantas partes em que você pode perceber que aquele texto foi abordando. O que vai interessar para você? Os assuntos, ideias, conceitos que são interessantes para o seu trabalho, para o seu TCC. Atente-se especialmente para isso. Como que a gente pode extrair a ideia central do texto? Cada texto, cada capítulo, cada subdivisão, o mesmo parágrafo, tem uma ideia central, um conceito fundamental, uma palavra-chave que se apresenta como um fio condutor do pensamento. Aí você vai ter que trabalhar o seu cérebro para, durante a leitura, você sintetizar, você entender qual é aquela palavra-chave daquele trecho, ou qual é aquela ideia central daquele trecho. Busque descobrir em cada parágrafo a ideia central. Anote ao lado, do modo como você achar melhor, de repente fazendo um balãozinho, se for usando PDF ou se for usando um material impresso, é muito importante que seu texto tenha marcações. Nós vamos falar um pouquinho sobre essas marcações daqui a pouco. Mas vamos falar um pouco mais ainda dessa extração da ideia central do texto. Você, ao descobrir, você acaba concretizando e formulando as ideias diretrizes dos parágrafos, ou seja, aqueles eixos, né, como se fosse um fio condutor que vai dando unidade ao texto, que desenvolve o raciocínio, que demonstra todas as proposições utilizadas pelo autor. É como se fosse uma ideia do sistema solar. Imagina que o Sol é a ideia central. É muito importante achar a ideia mestra, encontrar o que realmente aquele texto está dizendo. Pode parecer uma grande bobagem isso que eu estou falando, mas eu mesma já li várias vezes um texto e não entendi nada do que estava sendo dito. Ou então talvez entendi até o contrário do que estava sendo afirmado. Então, a ideia de extrair uma ideia principal, a ideia de quebrar o texto em partes, ou de ler várias vezes até que você consiga entender o que está sendo dito de verdade, é muito importante, porque isso é estudar. E quando você vai fazer um TCC, você precisa de estudar, não de só fazer uma leitura simples e básica, porque é isso que faz com que você depois talvez não consiga transmitir as palavras do autor para o seu texto. É a incompreensão. E a compreensão ela vem principalmente procurando perseguir o fio condutor, a ideia mestra. Só que essa ideia mestra, ela vem assim, ela não vem sozinha, ela como se fosse o Sol mesmo no sistema solar.
ela vem com outras ideias, gravitando em volta delas. Elas podem ser uma justificativa da ideia central, uma analogia, um exemplo. É necessário, então, que você diferencie o sistema planetário ao redor do Sol. Quer dizer, é importante você saber, olha, aqui é um exemplo. Isso aqui é a ideia principal. Olha, isso aqui é só um adendo para quem quiser saber um pouco mais. E aí você vai começar a pensar em como que você vai fazer os seus grifos. A ideia principal vai ser grifada de uma cor? Os exemplos vão ser grifados de outros? Isso também vem muito de acordo com aquilo que você precisa para a construção do seu TCC. Olha, essa ideia aqui que eu gosto, que eu gostaria de usar no meu TCC. É por isso que um bom leitor precisa usar alguns tipos de recurso, como, por exemplo, sublinhar usando cores diferentes para assuntos diferentes. Vamos dizer que toda vez que você encontrar a ideia mestra, você vai grifar de azul. Ou então o exemplo vai ser de verde. Você faz uma legenda, depois você vai, quando você for ler mais uma vez aquele livro ou aquele texto, toda vez que você pegar, ele já vai estar bem facilitado, a leitura vai estar bem facilitada. Procure destacar cada parte do todo, escrevendo frases que resumem o parágrafo ou parte do texto à sua margem. Use o recurso do desenho. Aqui eu coloquei umas estrelinhas, carinhas, setinhas, use o que você quiser. Eu gosto de, quando eu encontro a ideia mestra, colocar uma estrela. Quando eu encontro, por exemplo, uma coisa que eu gosto muito, eu coloco uma carinha. Óbvio que às vezes você vai ficar com pena do livro, porque foi um livro caro, ou então um livro que você gostaria de não riscar. Eu prefiro riscar, porque toda vez que eu revisito aquele livro, mesmo que eu tenha lido há 5 anos atrás, quando eu encontro os meus grifos, é muito mais fácil de voltar à memória tudo aquilo que eu estudei. Era melhor do que eu pegar um texto totalmente branco. Eu não tenho muita pena do livro, não. Mas isso aí vai de cada um. Então, assim, tira um xerox, se você achar que não dá para riscar seu livro. Mas aqui a gente está propondo, inclusive, que você faça isso no PDF, que depois a gente vai falar melhor. Olha só, isso aí é um livro estudado. É um livro que eu usei para fazer uma resenha enquanto eu estava fazendo os meus estudos. Então, olha só, você percebe que tem muitas folhinhas, essas notas autoadesivas. Eu gosto muito de utilizar isso. E aí eu faço uma legenda para as notas autoadesivas. Por exemplo, aí a laranjada eu coloquei para marcar cada novo artigo, cada novo capítulo. Tudo que é esse amarelinho aí tinha a ver com o meu estudo. Tudo que é rosa era um trecho conclusivo, porque às vezes não necessita ler tudo, né? Às vezes eu volto só no trecho conclusivo. E quando eu não entendi, eu preciso pesquisar um pouco melhor em outros livros, mas eu estava fazendo uma primeira leitura, ou a segunda ainda, eu anotei alguns tópicos que eu precisava pesquisar. Em azul eu fui colocando o assunto, por isso que azul não tá aí, mas vocês viram que a maior parte das legendinhas, dos bloquinhos foram azuis, tá vendo? Então, por exemplo aí, ó, ginástica como ortopedia, preparação para uma civilização nova. Era um trecho conclusivo, ele estava querendo dizer sobre essa conclusão aí. Eu ainda escrevo para poder entender que assunto que é. Então, eu não estou querendo dizer que esse é o melhor jeito, é o jeito correto, mas foi uma forma que eu achei. Então, isso aí são fotos de um livro, então não reparem muito as bagunças e as coisas que são meio rabiscadas, e tá vendo uma coisa apagada. É o real mesmo, é a realidade que eu quis trazer para vocês. Não quis trazer nada muito bonitinho ou nada muito irreal, não. Se o livro está amassado é porque ele foi lido, se ele está apagado é porque eu escrevi e errei. E o processo de estudos é esse aí mesmo. Então, eu inventei, nesse livro, um tipo de legenda que me ajudava nessa leitura. Por exemplo, toda hora que eu riscava de azul, o assunto estava dizendo que tipo de representação de infância, porque estava tendo a ver com esse estudo. Rosa era um outro assunto, verde era um outro assunto.
E aí eu vou grifando nas cores lá, de acordo com aquilo que eu preciso depois ler. Tá vendo essas setinhas azuis aqui, ó? Voltando, gente, desculpa. Essa setinha aqui e essa setinha aqui, eu tô mostrando pra você que, de repente, eu acabo de ler um parágrafo, pra não precisar ler tudo de novo, eu coloco assim, a escola como prisão, segundo o inspetor fulano de tal, vamos dizer assim. Então, quando eu quero voltar nesse trecho, eu olho essa anotação de lado aí. A ideia mestra desse trecho é essa. Já do trecho abaixo é a divisão em 2 turnos. Aqui eu já anotei que o assunto aqui é o método francês, que é o método de ginástica que eu estava lendo. Como fazer isso no PDF? Nós vamos pedir para que você faça isso enquanto tarefa do curso, não no sentido de controle, mas no sentido de auxiliar e de ver como que você está estudando para você construir o seu TCC. Então, você vai pegar 5 textos que você está lendo, vai fazer uma análise do modo que a gente vai mostrar agora e vai mostrar para o tutor. Lá para frente, daqui mais 2 meses, você vai fazer isso de novo. Só que são textos diferentes. Quer dizer, não significa que você precisa ler só 10 textos para fazer um TCC. 10 textos é o mínimo do mínimo. Mas nós vamos acompanhar a sua construção do pensamento em 10 textos, que é algo que já vai te ajudar. Vai ajudar a ver se você está descobrindo uma linha mestra de verdade, uma ideia mestra de verdade, se você está conseguindo extrair do texto aquilo que é necessário mesmo, se você está conseguindo fazer esse processo, porque esse processo é muito importante. Talvez a escrita do TCC seja muito importante, mas essa seja tão importante quanto. Então vamos para essa fase aí e lembrando que existe também o fichamento. Nós não estamos desconsiderando, mas nesse momento a gente está falando de alguma coisa que antecede o fichamento. Para escrever o fichamento você precisa analisar o texto. Vamos lá? Eu não sei se você já percebeu, mas toda vez que você estiver lendo um PDF, você tem essa opção aqui, ó. Fazer um balãozinho de comentário. Nesse balãozinho de comentário, você digita o que aquele trecho ele pode acrescentar no seu TCC. Por exemplo, usar no capítulo 1, assunto. Aí você diz lá, aqui eu vou chutar, aqui eu vou supor algum assunto. Educação infantil especial, por exemplo. Então, depois você pode também usar esse outro recurso aqui, que é uma marcação. Você pode marcar o TCC. Você pode marcar o PDF. E aí, você pode salvar. Tem que salvar, para salvar suas alterações. Você vai salvar, escolher um local e vai colocar, por exemplo, que está editado ou que está fichado, por exemplo, com o nome que você preferir, e você salva. Uma vez que você soube identificar cada parte do texto, entendendo e separando, como se você estivesse quebrando o texto mesmo, você pode montar de novo esse quebra-cabeça agora dentro da sua mente e para dentro do seu texto. Você pode reconstituir as partes decompostas pela análise, resumir os aspectos essenciais, deixando de lado o secundário e o acessório, mas dentro de uma sequência lógica de pensamento. A síntese auxilia na compreensão do texto e contribui para quando você for escrever, você escreva com as suas palavras. Você não vai correr o risco de fazer um plágio. Eu usei essas referências para conversar sobre análise e sobre síntese com vocês. Qualquer dúvida, recorra a estes livros, eles são realmente muito bons. E agora é a sua vez. Boas leituras e boas análises. Até o próximo vídeo.